Gente, e aí, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre algumas dicas que pode te ajudar nas orações em línguas, né? Estou continuando aqui com os vídeos sobre oração em línguas, tá bom? Hoje vai ser vídeo de dica, né? Qualquer barulho é a Rebeca que tá aqui do meu lado, tá bom, gente? Vamos lá então, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, me segue no Instagram que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá, gente. As dicas são tão simples, mas que talvez possa te dar um norte, né? Porque às vezes você quer começar, mas você ainda não tá assim, mas como que eu vou começar a orar? Como que dá, será que ora do mesmo jeito que eu oro com o meu idioma? Como que eu posso adaptar isso pra já ter resultados, tá bom? Eu vou estar tentando dar umas dicas pra vocês baseado nas coisas que eu tenho feito, tá bom? Bora lá. Primeira dica. Faça um cronograma de oração em línguas, tá? Eu não sei se vocês gostam de estar sempre anotando as coisas, eu gosto de anotar tudo, gente. Todos os propósitos que eu faço com Deus eu anoto. Tempos de oração eu anoto também. Oração em línguas também, principalmente. Por quê? Porque eu preciso saber o quanto que eu tô orando, né? Mais ou menos a quantidade de tempo que eu tô orando. Se eu tô orando pouco, se eu tô orando muito. Não é simplesmente só orar e pronto. Não, eu gosto de cronometrar. Não que Deus vai ver assim, não, a pessoa tá orando tanto tempo, então eu vou abençoar ela mais rápido e a outra tá orando menos, eu vou demorar pra abençoar. Não é assim. Mas conforme você vai orando, quanto mais você vai buscando a Deus, mais você vai tendo de Deus, né? Quanto mais você busca, mais você tem. Então, se você vê quanto tempo você tem orado, talvez você pense assim, eu consigo colocar mais tempo, então eu vou colocar mais tempo, então eu vou orar por mais tempo. Entendeu? Agora, se você estiver simplesmente orando e você não sabe quanto tempo você está orando, às vezes você está orando pouco, às vezes você orou muito ontem e orou pouco hoje e acha que está orando o mesmo tempo e não está. Entendeu? Então é mais ou menos assim, tá, gente? Pra vocês poderem entender. Sempre anota as coisas de Deus, sempre deixa organizado. Não é. Tem gente que organiza tudo, as coisas em casa, no trabalho, deixa tudo anotadinho e tudo, mas tem gente até, né, gente, que eu acho muito interessante, que eu já vi até em filme. As rotinas das crianças, tudo anotadinho ali na geladeira, não sei, algum caderno. O cronograma de rotina das crianças, tudo, mas quando envolve as coisas de Deus, é tudo de qualquer jeito, né? Então isso não faz a gente crescer, porque a gente começa a servir a Deus de qualquer jeito e a gente acha que tá fazendo muito, mas tá fazendo bem pouco ou não tá fazendo quase nada e acha que tá fazendo bem, né? Então, coloca isso, se você não tem esse hábito, né, de fazer a rotina, de fazer um cronograma direitinho, escreve, ó, vou começar a orar essa semana, então eu vou colocar, segunda eu vou orar. Essa semana eu vou orar todos os dias 1 hora. E marca no relógio essa 1 hora. Ou põe o seu celular para despertar. E quando despertar você para de orar. Entendeu? Sempre. Desculpa, gente. Sempre conforme vai dar pra vocês adaptando, vocês vai colocando tudo de acordo com a sua rotina, com o seu trabalho também, né? Tem gente que trabalha fora, tem gente que só trabalha dentro de casa, né? Então, e tem gente que é muito corrido também, né? A gente sabe que a nossa rotina é muito corrida. Então, você precisa anotar isso também, você precisa incluir isso na sua vida, porque a nossa vida com Deus é maior do que a nossa vida em qualquer outra área, né? Nosso relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outro relacionamento que a gente tem na nossa vida. Então, a gente precisa priorizar as coisas de Deus. Se a gente quer mais de Deus, a gente tem que priorizar mais a Deus, porque conforme mais a gente vai buscando a Deus, mais a gente vai tendo de Deus. Então, a gente precisa anotar isso também, tá bom? Então, se você não tem o hábito de fazer o cronograma, faça um cronograma certinho, bonitinho, tá bom? E mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como funciona mais ou menos o meu cronograma, tá? E aí se vocês quiserem adaptar junto também, aí vamos todos juntos aí, em nome de Jesus, tá bom? Outra dica. Ore fazendo as tarefas ou no trabalho. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para orar em línguas, eu trabalho de tal hora, depois quando eu chego tem criança, tem escola, tem curso, tem faculdade, tem trabalho, um monte de coisa, e eu não tenho tempo para orar em língua. Não dá. Gente, dá. Não importa o tamanho da sua rotina. Pensa assim, que se Deus fala pra gente buscar Ele, é porque Deus sabe da rotina de todo mundo. É porque Deus sabe que a gente tem esse tempo. O problema é que a gente precisa priorizar as coisas de Deus, né? A gente não prioriza. Então a gente começa a achar que não, posso deixar pra depois. Aí chegou depois, não viu que não deu tempo, aí fala, eu não tenho tempo pra buscar Deus. Mas não é que não deu tempo pra buscar Deus, é você não priorizou isso. Vamos lá, um exemplo. A Rebeca, ela tem as consultas dela, que ela tem que passar no hospital. É mais ou menos 1 a 2 vezes por mês. Toda vez que chega esse dia, por exemplo, é amanhã, eu me preparo toda. Eu já arrumo a mala dela antes, cedo. Eu durmo piscando, toda hora acordando com medo de perder a hora, que a gente tem que sair daqui de madrugada. Eu já tapito o máximo pra quando chegar na aula, acordo 1 hora antes, né? Então, eu sempre tenho ali anotado o que eu vou fazer e sempre me preparo pra fazer.
Ou seja, eu tenho que me preparar, porque senão ela não vai para consulta, entendeu? Ela precisa dessa consulta. Então, por que quando é que as coisas de Deus a gente não sabe colocar como prioridade? Se você tem uma entrevista de emprego, também você vai dormir mais cedo. Se você tiver que passar por um processo seletivo, você vai dar uma estudada, entendeu? Então é tudo questão de priorizar. Se você vê que as coisas de Deus são algo que realmente tem valor para você, você vai priorizar isso, né? Então, gente, é assim que a gente precisa adaptar. A gente tem que ver que as coisas de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Então a gente precisa sim. Temos tempo sim. Não importa a sua rotina, não importa se você acorda 3 horas da manhã e chega a 2 horas da manhã na sua casa. Você tem esse tempo sim. Nem que seja no seu trabalho, orando ali baixinho, ou na sua casa, em algum outro tempo, ou limpando a casa. É o que eu dei de dica aqui, né? Faça as tarefas de casa. Gente, tem dias que eu não tenho tempo pra nada, eu acho que eu não tenho tempo. Porém, eu acrescento a oração. Eu tenho que orar, eu coloco na minha cabeça. Não, eu tenho que orar essas 2 horas durante esse dia. Então, não importa. Tem hora, gente, que teve dias, né, e provavelmente vai acontecer, de que eu passava o dia inteiro fazendo um monte de coisa e não orava. Aí quando chegava à noite, eu botava a Rebeca pra dormir quase meia-noite e tinha que orar essas 2 horas ainda. Por quê? Porque eu bati que ia orar essas 2 horas, sabe, Priscila? Mas já passou da meia-noite, já é outro dia. Mas aí nesse outro dia eu vou orar essas 2 horas daquele dia, entendeu? Então, de qualquer forma, eu tenho orado as 2 horas do dia e as 2 horas do outro dia. Não sei se vocês entenderam. Mas eu sempre tento priorizar, no máximo, gente, por mais que é difícil. Eu acho que é difícil, né? Eu tenho que colocar na minha cabeça, não preciso orar, não importa como. Então eu já orei lavando louça, já orei varrendo, já orei, sabe? Já orei lendo a Bíblia, já orei fazendo a Rebeca dormir, já orei dando leite pra ela, já orei dando comida pra ela. Então eu sempre vou adaptando conforme dá pra mim. Já orei dentro do carro, entendeu? Então, se você não consegue orar 1 hora direto, é um exemplo, tá, gente? Você faz de conta que você colocou que vai orar todos os dias 1 hora. Tipo, orou 10 minutinhos igual você ter que sair pra algum lugar, já anota na sua cabeça, ou anota no papel, já orei 10 minutos, entendeu? Agora eu só tenho mais 50 minutos pra hoje, né? E vai orando até o final do dia bater as 1 hora certinha, entendeu? Mais fácil. Vai ser cansativo? Vai. Porque as coisas de Deus, a carne ela não quer fazer, então a carne vai lutar. Você bota na sua cabeça, não dá tempo, deixa pra depois você ora. Principalmente porque a oração de línguas a gente não entende o que a gente tá orando. Então, por mais que a gente não entenda, né, gente, parece que é muito mais cansativo do que a oração que a gente ora no nosso idioma. Se você pega pra orar firme, você vai entender o que eu tô falando. É essa sensação que dá. Então a gente precisa colocar na nossa cabeça, não, eu preciso buscar mais de Deus, eu preciso viver mais algo com Deus. Então eu vou lutar, eu vou fazer o máximo que dá e vou orar e vai dar certo, entendeu? Mas precisa colocar uma meta, né? Eu vou orar 1 hora por dia, eu vou orar 2 horas por dia. E ora. Você vai ver os resultados, tá bom? Outra coisa, ore em volume normal de voz. Tem gente que acha que pra orar em línguas você tem que ficar gritando, que nem geralmente as pessoas fazem na igreja, né? Quando elas falam em língua na igreja. Não. Se você tá orando em línguas, você vai orar naquela hora que você determinar. Se você vai orar 1 hora, você vai orar uma. Já pensou você ficar 1 hora gritando em línguas? Você orar 2 horas gritando em línguas? Gente, não tem lógica. Entendeu? Então a oração em línguas é que nem uma oração normal. Você tá dentro da sua casa, por que você vai ficar gritando? Não tem necessidade. Tem dias que eu não consigo orar no meu volume normal de fala. Eu sussurro, mas a voz tem que sair, tá? Não adianta você orar no pensamento, a voz tem que sair da sua boca, né? Então, mesmo que seja ali baixinho ou sussurrando, mas você precisa orar, tá bom? Não precisa gritar, tá? Não tem questão de quanto mais alta a voz, maior é o efeito, que não tem nada a ver isso, tá bom? Então, ora aí do seu volume normal, tranquilo ali, você vai ver que você conseguiu orar horas e horas e horas. Depois que você já estiver adaptado, né, você vai ver que vai fluir mais rápido, né? Aqui, a próxima era que eu acabei de falar pra vocês. Se precisar, ore sussurrando. A última é: tenha fé que está funcionando, apesar de você não estar vendo nada, né? Na palavra do Senhor diz que a gente não vive pelaquilo que a gente vê, mas a gente vive pelaquilo que a gente crê, né? Então a gente tá orando, a gente tem que crer que tá acontecendo alguma coisa. Por quê que eu tenho que crer? Porque tá escrito na palavra, né, que quando a gente está orando em línguas, nosso espírito ora bem, ou seja, ora coisas boas, ora a perfeita vontade de Deus, que é Deus que está orando em nós, dentro de nós, né? Então, conforme você vai orando, por mais que você não esteja vendo resultado, você vai ver resultado. Talvez você veja nos primeiros dias alguns resultados, algumas pequenas mudanças, e talvez você vá orar o mês inteiro e você não vai ver nada. Gente, quando eu bati um mês, eu
eu achava que eu ia ter vivido algo a mais para poder trazer para vocês, e eu não vivi tantas coisas assim. Porém, dentro de mim, eu percebi que teve uma guerra muito grande, que nem eu expliquei no vídeo anterior, um nervoso muito grande, alguns dias de nervoso muito grande, alguns dias de, sabe, eu comecei a ter também alguns sonhos que Deus me mostrou que era curas de algumas coisas, tá? Então, assim, é porque são algumas coisas que têm acontecido, que conforme eu fui passando os meses, eu vou relatando pra vocês. O que eu puder relatar, eu vou relatar pra vocês. As mudanças, né? Mas a maioria das mudanças vai ser interior primeiro. Deus vai fazer essa limpeza em você primeiro, tá bom? Pra depois ele começar a acrescentar aquilo que ele quer acrescentar pra você. Mas pode ter certeza, a oração em línguas é muito melhor do que a oração no seu idioma. Porém, você precisa orar as dois tipos de oração, porque um é pra um e outro é pra outro, tá bom? Cada um tem o seu objetivo, o seu poder, a sua eficácia, tá bom? Então você precisa orar. Conforme você for orando, você vai vendo os resultados, tá bom? Mas ore crendo. Tipo, passou uma semana, 2 semanas, não aconteceu nada, continua orando, sabe? Não vai pelos seus sentimentos. Esse negócio de, não tá acontecendo nada, vou parar. Isso é coisa da sua carne, da sua cabeça, da sua mente, da sua alma, que não quer deixar o Espírito governar. Porque o seu espírito está pronto, o teu espírito está lá ansiando, ora línguas, ora línguas, ora línguas, ora línguas. E a sua alma tá lá, não, cansaço, você trabalhou o dia inteiro, sabe? Você tá rouca, você falou demais hoje, deixa pra orar amanhã. E assim vai indo. Quando vê, você já parou de orar, entendeu? Então você precisa colocar isso como meta. Não importa se não tá acontecendo nada. Eu sei que alguma coisa tá acontecendo, gente, pode ter certeza. Todas as palavras que você fala, alguma coisa tá acontecendo, Deus tá mudando, Deus tá movendo dentro de você, tá bom? Então ore pela fé e não pela vista, né? Não espera ver alguma coisa primeiro para orar, para continuar orando. Ora até ver resultados. E conforme a gente vai vendo o resultado, a gente vai vendo que realmente funciona. Isso que é o melhor, né? Que é o mais gostoso da gente poder ver. A gente vê que depois a gente olha os resultados e a gente fica, nossa, graças a Deus que eu não desisti, graças a Deus que eu tenho permanecido orando e tem dado certo. E hoje eu tô vendo os frutos, eu tô colhendo os frutos, né? A gente planta o fruto, a semente ali, amanhã já não vai germinar. Nem o feijão, que é o mais rápido, nem o feijão no algodão, que a gente já fez aquela experiência na escola, creio que você já tenha feito. No outro dia a gente não vai ver o resultado, vai demorar alguns dias ainda pra gente poder ver a semente abrindo sequer, né? Então tudo tem um tempo determinado por Deus. Então vai orando, Deus só quer que você abra a boca e ore. O resto ele vai fazer. A maior parte é ele que faz. O nosso problema é que a gente quer tomar a parte de Deus achando que a gente pode ter o controle e a gente pode resolver tudo, e não é assim. Deus ele trabalha em conjunto com você, porém você tem que fazer a sua parte. Não se preocupa que Deus vai fazer a dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Deus abençoe. Tchau!